Olá pessoal, gostaria de repetir com vocês agora, dessa forma aqui, a forma que eu achei de mostrar para vocês como representar um desenho de linha convergente utilizando o par de esquadros. Primeiramente, para facilitar, deveremos colocar uma fita em cada ponta para que assim o papel fique firme. Nesse caso eu não vou fixar na ponta e deixar do lado aqui, porque eu pretendo utilizar essa base da folha exatamente para que possamos utilizá-la no desenho. Vou começar então utilizando aqui, inclusive vou desenhar com a caneta por um motivo simples, para que seja visível na filmagem. Então, a princípio, gostaria de mostrar para vocês a linha de base, e essa régua que eu já fixei ela aqui, ela serve como referência para mim depositar dessa forma. Então vou fazer a linha na vertical, como você está vendo, e em seguida, olha a posição do esquadro, o ângulo de 30 graus, eu decido colocar exatamente no encontro e traço de um lado, e no caso você dá um giro no esquadro nessa posição, olha só, e aí apoiado nessa régua, encontro no ponto, medida para a esquerda. Bom, a partir daí é utilizar o sistema de medidas do sistema métrico decimal, e para isso tem que ter um pouquinho de atenção, e aí é onde nós vamos marcar a distância. Gostaria que você observasse que a régua começa no ponto zero, e aí marcamos do lado direito 1, 2, 3, 4 e 5. Na linha vertical, gostaria que você observasse a medida. Para facilitar a minha medida aqui, eu gostaria de mostrar para você, ó. Trás para frente também dá certo, ó. 30, 29, 28, 27, 26. 26 menos 4, 30 menos 4 é igual a 26. Então aqui eu tenho a medida. Do lado esquerdo, na minha mão esquerda, eu coloco para vocês as outras medidas. Percebi que ao ver o desenho de vocês, muitos de vocês não sabiam medir dessa forma, olha, 0, 29, 28, 27 e 26. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros nessa dimensão. 1, 2, 3, 4. 4 centímetros nessa direção. De baixo para cima, 0, 1, 2, 3, 4. Bom, nesse caso, pessoal, vai ficar muito mais fácil fazendo dessa forma. A gente coloca o esquadro usando um ângulo de 90 graus, a base menor dele, colocada aqui. E nesse momento, olha só, a caneta no ponto 5, a régua deslizando sobre a régua maior, o esquadro na régua, e aí sobe. Eu nem meço nesse primeiro momento. Deslizo o esquadro, olha, qualquer ponto que eu fizer isso aqui, eu vou ter o ângulo de 90 com a base. Bem, nesse caso, pessoal, basta colocar o esquadro. Observe, base 30 graus nesse espaço. Eu vou medir nesse ponto aqui, lá a caneta nesse espaço, e encontro com esse aqui. Observe, pessoal, a medida que aqui é 4 centímetros, aqui desse ponto até aqui também será 4. Bom, viremos o esquadro e teremos a mesma medida, porque assim, olha só, essa medida aqui é paralela a essa, e essa poderá ser paralela a essa, que poderá ser paralela a essa, que poderá ser paralela a essa. O esquadro, ao deslizar, ele dá esse paralelismo. Vou aproveitar esse momento
e traçar dessa forma aqui, pois sei que eu vou utilizar essas linhas. Olha só, traço aqui, marco aqui, o esquadro está parado, puxo para cá. Bom, estou utilizando um esquadro pequeno, coloco a régua sobre essa outra régua, no seu caso você não precisa, e olha só, esquadro sobre a régua, deslizo e puxo nessa direção. Observe que eu virei só esquadro, olha, nessa posição. Agora posso fazer isso aqui também, ó. Vai funcionar da mesma forma. Deslizo, posso ter uma linha mais prolongada. Nesse caso, também faço a mesma coisa. Observe que o cubo ele já está pronto. Se eu tenho essa medida aqui, olha só, linha vertical. Estou nessa posição, só tenho linhas verticais da forma que eu bem entender. Olha só virando o esquadro. Observe, hein? Viro o esquadro para cá e deslizo com ele nessa direção. Muito bem, onde vai encontrar, pessoal? Daqui até aqui são 2, daqui até aqui são 2, vai ter que encontrar aqui na mesma distância de 2. Então observe, 2 encontrou nesse ponto aqui. Olha que interessante, pessoal. Vou dar um giro, olha só. Vou fazer o giro do esquadro. Virei aqui. A ponta de 30 virou na outra direção. Olha, encontrei aqui e eles vão se encontrar exatamente no mesmo ponto. Do jeito que você vê aqui, você vai ver de forma confusa. Então, para que você não veja isso de forma confusa, eu vou passar as linhas, olha só, no número 2, número 2, no número 2, e aqui vai ficar de forma mais definida a imagem. Então esse é a parte que eu retirei no desenho. Então nesse espaço aqui nós vamos ter a base dele. Nós gostaríamos de fazer aquele sofá naquelas medidas. Muito bem, olha o esquadro aqui. Coloca ele nessa posição e nesse espaço aqui eu vou subir somente 1 centímetro. Olha só, no número 4 subo ele também somente 1 centímetro. Vira-se novamente nessa posição e principalmente nesse caso a gente pode virar para cá também. Pessoal, nessa posição vai para lá. Então a única coisa que a gente faz é girar o esquadro no outro sentido. Olha só, coloca na régua. Olha o encontro aqui da número 3, aqui é 3, aqui é 3 também. Verifique, 0, 1, 2, 3, essa é a direção. Vou pegar desse ponto e vou traçar até aqui. Observe que isso vai se encontrar, virando o esquadro, também com essa medida aqui. Olha só, as linhas vão se encontrando. Reforçando a linha que falhou a caneta. E aqui, nesse espaço, observe essa linha, deslizando o esquadro, me possibilita uma linha paralela. Nessa linha, observem, outra linha paralela. Pessoal, não vou forçar a linha, vou simplesmente colocar a linha na vertical. Observe como que essa linha se encontra com essa aqui, ó. Então, nesse caso, a gente já pode enxergar os braços do sofá. O que eu vou fazer agora, reforçando a linha, para vocês não se confundirem, com a caneta azul. Então essa parte que ficou ampliada. Então dessa forma, utilizando o esquadro, as linhas, para quem não tem experiência em desenho, vão ficar mais claras. Até vou fechar o restante do sofá com essa linha azul, para você verificar o desenho tal como ele ficou.
E essas linhas azuis aqui que ficaram no desenho? Evidentemente, se você usar um lápis, você vai poder apagar depois, ficando somente as linhas necessárias para você ficar no desenho. Essas linhas que sobram são denominadas, o nome delas é linhas de construção. E elas auxiliam na construção do desenho e aparecendo o resultado que interessa posteriormente. Outros detalhes, como as linhas curvas, também é possível realizar. Observe que utilizando uma caneta, você poderá arredondar as pontas. Evidentemente, utilizando um lápis, o resultado vai ser, sem dúvida nenhuma, muito superior. E essa que é o detalhe a ser feito. Então, nesse caso específico, vocês terão o desenho feito à mão livre. Quando a pessoa tem prática, os ângulos geralmente tem pouquíssima diferença. No primeiro desenho eu fiz utilizando a mão livre. Observe a diferença como é pequena para quem não mediu em nada. E o resultado apareceu. No caso de vocês, com o esquadro, o resultado passa a ser melhor. Deixa eu mostrar agora nesse momento, na posição que não está invertida, a forma como ficou esse desenho. Portanto, o resultado do desenho, feito de uma forma bem rápida, foi esse. Reforçando o ângulo de 30 graus, todas as linhas são feitas deslizando o esquadro num sentido, ou nesse sentido, ou nessa posição, com o esquadro formando um ângulo de 90 graus. Portanto, todas as linhas são verticais, são paralelas entre si, utilizando essa posição do esquadro. Todas as linhas que vêm nesse sentido aqui são traçadas deslizando o esquadro nessa posição, até chegar aqui. E obviamente, fechando o desenho, todas as linhas que começam aqui são paralelas nesse sentido. Observem. Ok, essa linha passando aqui e aqui acompanhando. Então, esse é um desenho de perspectiva isométrica paralela, porque as linhas, todas elas são paralelas entre si, ao contrário das perspectivas cônicas, que se utiliza o ponto de fuga. Ok?